E nós vamos falar de um assunto que é assim, a Cíntia falou uma coisa que é a realidade. Na verdade, empresa nenhuma tem obrigação de liberar você para assistir qualquer que seja o jogo do Mundial que vai acontecer, especialmente do Brasil, que, por exemplo, na próxima sexta-feira, acho que é 15 para as 9 da manhã, que já vai ter uma partida. Então, teoricamente, nenhum patrão tem obrigação de te liberar. Mas é claro que todos nós gostamos de ver a seleção brasileira em campo e, por conta disso, algumas empresas criam alguns mecanismos para que isso aconteça, para que você possa assistir. É uma questão de conversar? É, mas a lei também protege no que diz respeito a isso, né, Cíntia? Obrigada, meu amor, de você estar com a gente de novo. Obrigada pelo Existem convite. algumas maneiras de tentar fazer com que seja possível assistir a esses jogos, né? Existem algumas maneiras no sentido que, como você mesmo falou, né? Todos nós gostamos, assim, de assistir aos jogos, não é uma obrigação, né? mas não custa nada, vamos dizer mas não assim, custa né? nada. E para a empresa, às vezes, como por exemplo uma empresa de vendas, de telemarketing, que de repente o objeto dela é a venda. Na hora do jogo, o telefone não vai tocar. Não vai, é verdade. Né? Então, de Ou repente, se vai tocar bem menos. Muito menos. Então, de repente, é interessante para o empregador e o funcionário ali fazer um acordo entre eles. Pode ser de compensação de horas, de repente naquele dia ou sai mais tarde ou entra mais cedo. Compensação de horas, você está falando, ou convenção coletiva? O que é o convenção coletiva? Na verdade, assim, a convenção coletiva é um acordo entre a categoria, né? Mas no caso não chega a ser porque é algo muito simplório para estar respaldado numa convenção. São poucos dias para isso, então, na verdade. Isso. O melhor é o acordo de banco de horas que funciona como? Então, antes o banco de horas ele não podia ser mensal, aí sim ele deveria ser tratado numa convenção, em 6 meses ou anual. Hoje, com a reforma trabalhista, o empregado e o empregador eles podem tratar de como num acordo individual, ou às vezes nem escrito ou verbal. Quer dizer, pode ser até combinado por boca. É claro que nós indicamos sempre para as empresas fazerem sempre escritinho, que não custa nada, né? Você se calça de algum problema. Sim. Daí, nesse caso específico, por exemplo, se existe esse jogo 15 para as 9 da manhã, é um funcionário que trabalha no horário normal das 8 às 5 da tarde. Existe, por exemplo, a possibilidade de fazer já um acordo coletivo, porque a empresa também precisa, todo mundo, o trabalho é meio sincado, né, sim? Sim. Então, na verdade, existe a possibilidade de fazer esse acordo de banco de horas, então a pessoa, vamos dizer assim, entra ao meio-dia, sim, ou 1h da tarde, e esse período da manhã compensa depois, numa forma que todo mundo tem que compensar junto, ou não necessariamente? Sim, é importante o todo mundo também para não caracterizar também aí tratamento desigual, né? Ah, tá. É claro que existe empresa que, de repente, a produção vai cortar o aço, ele vai marcar. E não é da mesma forma que o tratamento, às vezes, para a venda, né? Porque a venda, realmente, o telefone não toca, mas ali a produção precisa. Tem empresa que eu trabalho que decidiu no seguinte, olha, as vendas, eles vão parar, vai estar lá, eles vão assistir o jogo na sala de reunião, tá tudo direitinho, e só que a produção vai continuar. E vai ter lá uma televisão. No telemarketing, vamos dizer assim. Isso, não vai parar totalmente. Totalmente. A meu ver, eu não, já expliquei, então, eu não acho isso muito legal, porque aí mostra uma diferenciação de classes ali. Sim. Isso não é legal. Isso aí pode, assim, se é produção, você pode compensar a hora trabalhada, pode acontecer, pode tratar entre si, né? Então, o ideal seria que se uma empresa vai liberar alguns funcionários para assistir, para chegar mais tarde, por exemplo, ou sair mais cedo, todo mundo tem que fazê-lo. Se vai assistir numa sala de reunião dentro da própria empresa, todo mundo tem que fazer. É a mesma coisa para todo mundo. A mesma coisa para todo mundo. Para não ter nenhum problema em se calçar. Para não ter nenhum problema. E falando, inclusive, até de problema, tem empresas que, a maioria das empresas, eles vão assistir dentro do estabelecimento, né? Então, eles montam, leva TV, leva coisinhas para comer agora, ainda nesse inverno, né? E é bom dizer que evitar levar bebida alcoólica, né? Porque... Será que leva bebida alcoólica dentro da empresa? Tem. E aí pode até gerar uma demissão por justa causa, né?
Porque não pode esquecer, se o jogo é 9 horas da manhã... Pode esquecer que você está dentro da empresa. Né? Você está assistindo ao jogo, você parou de trabalhar, mas você está dentro da empresa. Isso é importante. Vai assistir o jogo com os colegas de trabalho, não é os seus colegas, depende do dia a dia, do jogo de futebol e etc. Que você pode agir de todas as formas ou brincar do jeito que você brinca em casa, né? Então, lembrando sempre esse posicionamento do funcionário também. E o que é esse negócio do acordo bilateral? Um acordo bilateral... Para compensação. É um acordo, assim, já está dizendo, ele é bilateral. As duas pessoas estão ali tratando, não é um acordo só de uma pessoa parcial. Tá. Né? Então, quando você fala duas pessoas, é toda a classe trabalhadora, empregadora e a outra a classe empregada. Isso. Não é nunca só uma pessoa, não né? Não tem como uma empresa tratar diferente, assim, o gerente e depois tratar os vendedores de outra forma e aí a classe operária de outra, porque lembrando também da igualdade das leis e do direito, porque futuramente até pode ter um problema. Prejudicado por conta... Por pouco, né? Agora, outra coisa, por exemplo, a empresa pode fazer algo... Eu estou pensando, por exemplo, em restaurantes, que na verdade tem um movimento ainda maior, porque tem restaurantes que fazem aquelas promoções para você assistir no local e tal. Essas pessoas, eles podem fazer uma compensação do tipo, numa semana, alguns funcionários trabalham, no próximo jogo o outro não trabalha. Isso pode ser feito também? O dono e eu, assim, tratando entre eles, podem fazer o que eles quiserem, porém eu acho difícil. O dono do restaurante, vamos dizer assim, ou da padaria, ele não tem obrigação nenhuma de liberar o funcionário para estar assistindo o jogo. Não tem, ali é o horário de trabalho dele, a obrigação dele do dia é trabalhar naquele horário quando já foi contratado. E o maior pico é que a empresa precisa, que a padaria precisa, é esse horário. Então, ela não tem o dever, obrigação nenhuma para com o funcionário, olha, você trabalhou o horário do jogo, então eu vou te compensar. Não. Está trabalhando normal porque a empresa decidiu que você vai trabalhar e não vai ficar... Isso é importante também você que está em casa entender. Se você trabalha em comércio, dessa maneira, ramo alimentício mesmo, restaurantes, padarias, ou mesmo algum barzinho, ele não tem obrigação, você tem que assistir ao jogo trabalhando mesmo. Essa que é a verdade. Claro que existem, não exceções, mas existem maneiras de negociação, mas que nesses casos, por exemplo, não dá. Agora eu estou pensando que, por exemplo, né, no telemarketing, eles podem soltar um aviso num dia antes e deixar o telefone desligado mesmo durante aquele período. Sim. E os funcionários dentro da empresa. Sim. Isso também pode ser feito. Pode ser feito. E existe também alguns telemarketings também que eles recebem ligações de fora. Né? E como que fazer isso? Às vezes fica fora do alcance, assim, até da empresa. Né? E realmente eles devem decidir. O patrão e o funcionário vai atender o telefone ou não vai atender o telefone. E na hora, enquanto não toca o telefone, eu posso assistir? Vai ser colocado uma TV ou eu posso acompanhar pelo celular. Certo. Né? Dá para ir conversando sobre isso. Existem alguns casos, que você até coloca aqui, de não precisar repor essas horas? Sim. Tem empresas que são assim legais e falam, não, tá tudo certo. Tem. Tem? Tem empresas Mas que isso tem que ser no papelzinho também ou não? Você sabe nosso jeitinho brasileiro, né? Principalmente as empresas que acabam fazendo isso são as empresas, de repente, menores, né? Eu sempre digo que sim, coloquem no papel, mas muitas empresas, elas... Vão com contrato de boca. Vão com contrato de boca e falam, olha, não precisa compensar. E lembrando, gente, hoje a gente tem uma ferramenta super interessante que é mandar mensagem no grupo, né? Então ali é um registro também, né? Não apague nunca as mensagens do WhatsApp, porque você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. E outra, se falar lá que, olha, não precisa compensar, não vai querer num sábado, de repente, lembra aquele dia que que eu liberei, filho. Né? Então, vamos compensar, não dá. Já foi. O mais importante de tudo é que seja acordado antes, né, Cíntia? Sim. Que daí não tem problema para nenhuma das duas partes. Isso é mais importante. Vou deixar o contato da Cíntia para você entrar em contato com ela. Ela é especialista em direito de trabalho, então muitas vezes você tem dúvidas. Agora, com tantas mudanças na lei trabalhista, previdenciária, você fica com muitas dúvidas. cincialima.adv.br e o telefone é o 2093 5027. 2093 5027. O Instagram, @CL Advocacia e Assessoria Jurídica. Tá no Instagram, certo? Obrigada, minha querida. Você, sempre uma alegria ter você aqui com a gente.